Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Estética Cast, o podcast para donas de clínicas de estética que querem conseguir aprender a alavancar, melhorar os seus resultados financeiros e viver da estética com liberdade e prosperidade. Aqui a gente compartilha o conhecimento prático, experiências de quem vive o mercado da estética no dia a dia. Então aqui você aprende os bastidores reais, aquilo que ninguém fala e ninguém te conta sobre o mercado da estética. E a minha convidada de hoje é a minha aluna super especial, farmacêutica esteta, mãe, empresária, professora. O currículo dela é incrível. E a gente vai falar como construir uma carreira de autoridade, uma carreira bem posicionada, você ser referência no seu mercado e você não precisar disputar pacientes por preço, e sim por resultados, e conseguir levar o seu método adiante, impactar mais pessoas. Então seja muito bem-vinda, Ju, e Nicolau também, gente, porque ela não tá sozinha hoje aqui nesse podcast. Ju, tô muito feliz. Eu também estou muito feliz não pela oportunidade de poder participar, ainda mais agora na reta final da gestação. É uma transformação muito grande, né, na minha vida. Agora também na parte empresária, né, a parte empresarial. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E você aí, mãezinha também, eu tenho mais de uma aluna que tá gestante, eu sei que esse período de conciliar empresa, profissão, pacientes, maternidade, e prepara quartinho e compra roupinha, É uma loucura. é uma loucura, a cabeça da mãezinha ali fica borbulhando. Então hoje você vai entender o que a Ju tá fazendo nesse período da gestação, como que ela tá conseguindo conciliar essa rotina dela, porque muitas vezes a gente pensa em desistir. Ah, então agora eu vou jogar tudo pra cima, vou desistir porque não vou conseguir dar conta de tudo. E dá sim, dá conta de tudo sim. A Ju tá aqui para poder mostrar esse caminho para vocês e compartilhar a experiência dela, inclusive nessa parte de ser uma mãe, estar esperando um bebê, gerando uma vida e continuar empreendendo, tendo a sua empresa, tendo a sua clínica. Você vai entender como conciliar tudo isso. Ju, e quero começar te fazendo uma pergunta para você se apresentar melhor, você contar um pouco da sua trajetória, porque você é farmacêutica esteta, tem uma clínica, tem uma linha de suplementos, já foi professora. Então, como que começou isso? Como que foi o seu início ali? Bom, eu me formei em 2010 e já tem, né, um tempinho. E na verdade, fiz uma primeira especialização em farmácia magistral no interior. A minha ideia sempre foi trabalhar no ramo de cosmetologia, desenvolvimento de produtos. Durante a faculdade de farmácia, já era o que eu pretendia. A gente sabe que o cenário, quando a gente vai para o mercado de trabalho, ele é um pouco diferente daquilo que a gente idealiza durante a formação, né? Sim. Então, em 2012, eu vim para São Paulo para fazer uma segunda pós-graduação. Eu sou do interior de São Paulo, né? E aí vim fazer pesquisa e desenvolvimento, pensando realmente em ir para a indústria, mas os caminhos foram um pouco diferentes. E aí eu comecei a minha atuação aqui em drogaria. Eh, Trabalhei em algumas drogarias, duas, teve um curto período numa terceira, mas eu sempre tive dentro de mim que não era o que eu queria, né, além de trazer já aquela vontade da faculdade, mas também a vontade de empreender, porque eu venho de uma família de empreendedores. Então para mim, ter aquela rotina de CLT, não ter a flexibilidade de viajar no final do ano, não ter a flexibilidade de fazer os meus horários, era uma coisa que eu não conseguia imaginar na minha rotina. Então até foi complicado no começo, porque a minha família, principalmente minha mãe, ela: "Não, porque precisa ter registro", isso era muito valorizado, né. Muito. E eu sempre fui do contra, eu falava: "Imagina, eu não quero aposentar, não vou pagar INSS", eu sempre tive essa cabeça. Sempre achei que eu teria capacidade de construir o meu próprio negócio. Então, quando em 2013, mais ou menos, os primeiros cursos para farmacêutico na área da estética começaram, eu já trabalhava ali atrás do balcão fazendo prescrições farmacêuticas, né? De suplementação, de cosmético. Foi uma forma que eu encontrei Que de legal. agregar o meu conhecimento. Então, quando os cursos de estética começaram, eu tinha poucas, a gente tinha pouca referência de farmacêutico nessa área, mas me deu um estalo e eu falei: "Poxa, é aí que tá o meu caminho para empreender e não depender de trabalhar para ninguém, né?". Eu não tinha conseguido oportunidade de entrar na indústria, porque como eu me formei no interior, as vagas aqui,
todas elas precisavam que você tivesse carreira já na indústria, como trainee, como estagiário, né? Então as portas sempre estiveram fechadas. E nessa época eu era muito frustrada com isso, porque eu falava, não é possível, já tenho 2 pós-graduações, não consigo me colocar no mercado, e às vezes por um salário muito baixo, e mesmo assim eu não conseguia a oportunidade de trabalhar. Eu falava, eu sou muito ruim mesmo no que eu faço, não vai dar certo, eu não devia ter feito farmácia. Então, foi um período de muita frustração. E aí, a boia que apareceu, eu falei, poxa, a estética pode mudar a minha carreira, e eu vou tentar vou tentar esse caminho. Não foi fácil, né? Porque eu fui uma das primeiras turmas de farmácia estética. Uau, que incrível! Na época a gente nem tinha especialização, a gente fazia cursos livres e você comprovando a atuação já conseguia trabalhar. E aí eu comecei atendendo, eu fiquei meio período trabalhando numa farmácia de bairro nessa época, onde eu era gerente. E na parte da tarde eu ia atendendo um consultório de uma amiga, que era bem longe, inclusive, mas eu comecei a conciliar para poder conseguir, né, depois viver só da estética, né? E aí eu fiquei mais ou menos fazendo isso por uns 3 anos, 3 anos e Bastante meio, tempo. bastante tempo. Para ter a segurança, porque no começo existia muito preconceito, as pessoas não entendiam, Farmacêutico. né? Mas, ué, como assim farmacêutico trabalhando com estética? E eu sempre fui uma pessoa que queria mostrar que a nossa classe ela tem valor, ela tem um conhecimento muito específico em farmacologia, em desenvolvimento de produto, e o quanto isso agrega nos tratamentos Com estéticos também, certeza. né? Esse conhecimento, quanto ele é importante. Então, eu sempre lutei para me posicionar ali e fazer as pessoas entenderem o nosso papel dentro desse mercado. E aí, em 2017, mais ou menos, foi quando eu tive a ideia de empreender, começar a empreender de verdade, né? Ter o meu próprio espaço. Na época, entre 2017 e 2018, eu me associei a uma outra farmacêutica que não era da área da estética, ela tinha uma farmácia mesmo. E no prédio onde ela tinha essa farmácia, na parte de cima, eu resolvi sublocar e começar a montar o meu consultório, na verdade, farmacêutico. Porque também a gente começou a ter essa parte, né, de assistência farmacêutica sendo mais divulgada, trazendo uma conscientização para a população do quanto era importante o nosso papel como orientador ali na farmacologia, na forma como tomar o medicamento, né, num acompanhamento de um paciente diabético, hipertenso. Então, a minha primeira ideia foi essa, foi trazer essa visão, né, mas também conciliar com os tratamentos estéticos, que eu já comecei com um foco maior no corporal. Então, eu sempre trabalhei muito essa parte metabólica, de qualidade de vida, de longevidade, né? Fazendo reposição de vitamina, quando eu avaliava exames e via que o paciente estava com deficiência e nada tinha sido feito nesse sentido. Então, um papel mesmo de um profissional de saúde integrativo, né? E aí, nessa primeira sociedade, a gente teve um problema. Na verdade, depois eu descobri que essa pessoa era 171 Meu completamente. Deus, a gente só descobre depois, Pois né? é. É o bastidor real, né? Não, essa história ela é muito boa, porque era uma pessoa que chegou a ser minha conselheira no conselho de farmácia, onde eu atuei por quase 3 anos como dentro do conselho de farmácia clínica. E aí ela era coordenadora, então ela era uma pessoa que passava uma imagem de responsabilidade, de empresária. E quando a gente foi ver, o buraco era mais embaixo, né? Então, nessa época, para resumir, eu perdi tudo que eu tinha investido nesse consultório. Eu tinha vendido meu carro, que era a única coisa que eu tinha na época Nossa. para investir. Saí com dívida de lá, porque eu tinha reformado todo o espaço. Então, para recomeçar, foi bem difícil. E aí, você vindo de uma área nova, onde já existe o desafio de você se colocar como profissional e passando por um baque financeiro desse, realmente foi um momento onde eu pensei muitas vezes em desistir, né? Não foi fácil. Imagino, nossa. Mas, através da ajuda na época eu também fiz uma mentoria que hoje é um grande amigo, que virou meu psicólogo na época também, porque ele que me incentivou muito a continuar. Depois disso, eu fui trabalhar numa clínica, conheci a filha dessa dermatologista e ela me levou para a clínica da mãe, onde eu tinha o meu consultório. E a doutora Rosália, eu sempre gosto de falar, foi uma pessoa que foi um divisor de águas na minha vida, assim, que sempre me incentivou muito a seguir.
mesmo sendo médica e tendo todo esse preconceito, né, do mercado que a gente Com sabe que certeza, existe, muito. a gente precisa falar disso, que eu acho que é importante. Ela sempre me apoiou e me valorizou muito como profissional, e ela sempre falava: você é muito boa, você não pode parar, você não pode desistir. Então foi através de. Foram 4 anos ali com ela, foi através desse momento que realmente eu falei: não, eu vou seguir em frente e as dificuldades elas sempre vão existir, né? E até lembro que o Wesley, que era meu mentor na época, ele me disse uma frase, ele falou assim: quanto você pagaria para ter a melhor e maior experiência da sua vida? Na época, eu havia perdido uns R$ 200.000, mais ou menos. Ele falou: custou R$ 200.000. Mas você comprou uma experiência que vai ser determinante para o seu futuro. Porque esse erro nunca mais você vai cometer. Exatamente. Então, assim, isso me marcou e todas as vezes que eu pensava em ficar triste ou lamentar pela perda, né, nos momentos ali que a gente tá lutando, eu pensava: não, eu comprei a minha experiência de vida e eu preciso entender que faz parte, né? Então, depois desse período com a doutora, eu resolvi que eu deveria montar novamente o meu consultório, que já estava na hora de ter o meu espaço com a minha cara, para realmente começar a colocar mais a minha marca, né? Vender mais a minha marca. E aí, em 2022, né, no auge ali do pós-pandemia, né, eu resolvi alugar uma sala comercial no bairro que eu moro, né, que é o Jardins, e montar o meu consultório lá para ficar perto da minha casa também, poder ter essa facilidade de estar toda hora ali na clínica, né? E aí comecei meio sem estrutura, na verdade, eu não estava financeiramente preparada para isso. Eu idealizei uma coisa assim: ah, não, os gastos foram, a gente sabe, né? Obra é Obra, tudo triplo daquilo que a gente, daquilo que a gente pensa. com Então, certeza. faltou sim um pouco de planejamento. Depois, com o tempo, com a maturidade, a gente vê. Mas aquilo ardia assim dentro de mim. Eu falava: não, tá na hora, eu preciso fazer. E até o meu marido brinca muito comigo que ele fala assim: você é um trator, você não pensa em nada, você só vai passando por cima e vai fazendo. E isso é bom porque eu tenho uma capacidade de realização muito grande. Executora. Eu sou executora, mas eu não sou aquela pessoa tão planejada. Talvez hoje, até mesmo com os ensinamentos da Laira, eu tenha melhorado. Porque a gente precisa unir, né, as coisas e não só ser executora, mas também ter estratégia, né, ter planejamento para fazer as coisas serem mais leves também no caminho. Com certeza. Então, eu sofri um pouco a mais por essa falta de planejamento, mas as coisas vão se encaixando e de 2022 até hoje eu estou no mesmo local, no mesmo endereço. É uma trajetória de muito desafio, né? O empreender é desafiador, mas eu não me arrependo, faria tudo de novo. Com certeza. E é legal que tem muitas farmacêuticas que me acompanham, eu tenho muitas alunas farmacêuticas. A gente sabe que tem esse preconceito mesmo dentro do mercado, mas muitas vezes esse preconceito vem da própria profissional, Sem que dúvida. se diminui por falar: ai, mas é que eu sou farmacêutica, né? O paciente prefere fazer com dermato. Então aqui você tá ouvindo outra farmacêutica também que percorreu esse caminho, praticamente abriu o caminho para as outras farmacêuticas passarem. Foi uma das primeiras turmas da especialização de farmácia estética. Então, pensa os desafios que ela teve que passar quando era tudo escuro. Era Muito. tudo um escuro, então teve que construir essa autoridade. E eu, como mentora, vejo a Ju super bem posicionada, elegante, maravilhosa, fina. Eu sou muito fã dela mesmo. E, Ju, o que você precisou fazer para construir essa autoridade, para ter esse reconhecimento dos pacientes, para eles investirem em você e não em um dermato, ainda mais aqui em São Paulo, né, gente? Uma coisa é você ficar conhecida numa cidade de interior, 20, 30 mil habitantes, mas aqui numa grande metrópole, que é para onde todo mundo olha, todo mundo quer se destacar aqui em São Paulo, todo mundo quer ser referência, e Verdade. é muito mais desafiador numa cidade grande. Como que foi para você construir essa autoridade aqui? Eu acho que isso aconteceu de uma maneira muito natural. Eu sou uma pessoa muito honesta, carrego os meus valores de uma maneira muito forte, né? Como eu disse, eu sou do interior, então a gente tem essa raiz familiar né, muito, muito forte. Então, quando eu comecei a trabalhar por conta, né, e até foi uma das coisas que eu pensava muito que eu não daria certo dentro do mercado ali, ou uma indústria ou uma farmácia, era a possibilidade de ser o que eu sou,
de poder entregar para as pessoas a minha verdade. Então, eu sempre trabalhei com muita honestidade, pensando na transformação realmente que eu poderia fazer para quem me procurava e não pensando no dinheiro. E isso eu acho que foi o meu jeito de ser mesmo. Eu, às vezes paro para pensar nisso, eu falo, poxa, mas a gente não, como você disse, né, que você me admira, me vê bem posicionada, nem sempre a gente enxerga isso. Com certeza. Então, quando eu comecei a receber, comecei a postar uma coisa ou outra no Instagram, porque até no começo eu tinha não gostava de compartilhar por conta de todo esse preconceito, né? Mas quando eu comecei a me posicionar um pouquinho mais ali no Instagram, eu recebia muitas mensagens, eu te admiro, você é minha referência. Eu falava, eu? Como assim, né? Então, e eu acho que eu procuro pensar nisso, né? Como eu consegui obter esse espaço, mas eu acho que é a verdade, é o que a gente é. Eu acho que esse é o nosso maior diferencial, né? A gente trabalhar sempre com o coração, obviamente o dinheiro é importante, temos uma empresa, temos contas a pagar, Com certeza. é importante a gente aprender a vender, mas desde que a gente faça isso com humanidade, com verdade. Então, eu acho que foi esse caminho, assim, sabe? Perfeito. E Ju, contando um pouco mais da experiência como empresária, que muitas profissionais estão nesse mesmo caminho, como que foi a sua experiência abrir a clínica? E agora? Você já tinha pacientes? Você tinha uma equipe? Como que foi esses primeiros passos dentro de uma clínica de estética? Eu já tinha uma cartela de pacientes que me acompanharam, não todos, porque a gente muda de localização em São Paulo, é complexo também, porque tudo é longe, tudo é Tudo é difícil, longe. né? Então, mas a grande maioria me acompanhou. E agora, equipe, eu, assim, tinha uma estagiária, o apoio de uma estagiária na época, tinha minha secretária, que era online, depois eu trouxe uma outra pessoa para trabalhar comigo no presencial. Mas eu fui construindo isso aos poucos. Por muito tempo também eu precisei me desfazer, às vezes me desfazer, né? Acabei ficando sem equipe, fiquei só com a secretária. Tentei muitas parcerias, porque eu acabei fazendo mais de uma sala na clínica, então eu queria profissionais para agregar o meu trabalho, até pensando nessa parte de estética integrativa. Então, eu tive parceria com nutricionista, tive parceria com profissionais que faziam mais a parte de harmonização facial, já que não era o meu foco. É, Tenho até hoje uma parceira que é a Patrícia, que é naturóloga, minha amiga, trabalha com a gente. Mas, assim, eu errei bastante tentando acertar também. Porque às vezes a gente idealiza um caminho, vai trabalhando, aquilo não flui. Com certeza. E aí eu fui percebendo que, na verdade, eu precisava me posicionar, fazer o meu caminho ali e entender mais o que que eu queria, que tipo de profissional que eu queria ao meu lado, porque não é fácil Não. você. A gente tenta sempre, vamos expandir a equipe, vamos ter outras pessoas para darem continuidade ali ao nosso trabalho, mas é a parte mais desafiadora, né? Com Então, certeza. eu errei bastante nesse sentido, mas também tive pessoas que, como o Dr. Rogério, que está até hoje comigo, pessoas que me ajudaram muito nessa estruturação, assim, da clínica. E nesses 13 anos aí, digamos que você já tá nessa parte de cosméticos, de estética, o que que você sente que foi o seu maior erro para que as profissionais não vão por esse caminho ali? O que que você errou, negligenciou, que fez você atrasar ali o seu crescimento? Primeiro, eu acho que essa questão do preconceito que você falou, ele já estava mais enraizado em mim do que eu imaginava. Com certeza. Muitas vezes as pessoas nem se preocupavam com Qual isso. era a sua graduação? Exatamente. E eu fazia questão de falar, e eu fazia questão de. Então, acho que o preconceito. É, Também tem a questão do perfeccionismo, né? Que eu acho que a grande maioria passa por isso. Maioria. Então, eu sou uma pessoa que me cobro absurdamente. A E autocobrança. eu tenho muito, sou uma, assim, eu idealizo uma coisa, eu vou lá e construo, aí eu olho para aquilo, eu falo, não tá bom ainda e quero que aquilo seja melhor. Mas a gente precisa contemplar aquilo que já foi Com construído. certeza. Então, essa é a minha maior dificuldade, é o que eu mais trabalho em mim, quando eu percebo que eu tô indo por esse caminho de não, né? Eu volto, né? A nossa mentoria também me trouxe muito uma tranquilidade nesse sentido, porque realmente a gente nunca vai estar pronto, Nunca. né? A gente sempre vai se cobrar de querer ser melhor, de querer construir mais, principalmente numa área onde a gente tem tanto estímulo, tanta novidade todo dia.
É difícil você não se manter ansioso, né, não se Com manter certeza. se cobrando ali o tempo inteiro, mas eu acho que a coragem de fazer, mesmo sem ter os recursos todos ali prontos, porque a gente nunca vai ter, a não ser que você tenha apoio, né, de outras pessoas, Facilitadores, né? facilitadores, né, não foi o meu caso. Então, acho que foi primeiro, acho que primeiro não acreditar em mim, né, sempre tive mais pessoas que acreditavam do que eu mesma, Sempre assim. e segundo, o perfeccionismo. E isso eu vejo que é algo recorrente nas profissionais. Então, elas buscam mais um curso, mais uma técnica, um a mais, porque estão buscando fora o que na verdade está Tá dentro dentro. delas ali, para elas poderem externar e trazer isso para os pacientes. E você falou, Ju, que hoje o seu foco é corporal, mas corporal é um mercado muito abrangente. Você hoje faz de tudo? O que que você focou e se especializou? O meu foco maior é tratamento de glúteo, tanto a parte de flacidez quanto o volume, né. Tratamentos para flacidez, então faço muito a parte abdominal, junto de gordura localizada também, então nós temos protocolos voltados para o tratamento dessas 2 disfunções. Trato muito a parte ortomolecular, que é um diferencial até que eu sempre quis trazer para dentro da clínica, é esse olhar integrativo realmente, porque a gente sabe que o corpo que não está saudável, ele não gera bons resultados. Verdade. Então, eu sempre avalio exames dos pacientes quando eles têm disponível ali, ou a gente pede, né, solicita os exames para que possa ter um trabalho diferente. Não só focando na resposta estética, mas na melhora de qualidade de vida desse paciente que procura, né, a clínica. E cada vez mais esse olhar integrativo, cuidar do paciente de dentro para fora, é o que está sendo um diferencial na parte estética, Sem porque dúvida. ajuda a ter resultados duradouros e muitas vezes permanentes. Porque quando a gente não cuida do paciente por completo, acaba que aquele problema volta. Com E certeza. hoje, vivendo essa era das canetas emagrecedoras, você que é da farmácia, que entende sobre isso, o que que você sente que impactou nos tratamentos estéticos ou não teve impacto nenhum? Muito impacto. E eu acho que é uma realidade que veio para ficar, então a gente Com certeza. precisa, Se se adaptar. adaptar. Eu fazia muito tratamento de emagrecimento com essa parte ortomolecular, então utilizando ativos nutrientes, ativos Plano alimentar. bioidênticos, né, plano alimentar, todo um tratamento mais voltado para o natural, né, Sim. com fitoterapia em cápsula. E a gente teve uma redução muito brusca nessa busca pelos tratamentos. E eu atribuo isso, claro, à facilidade das Com canetas, certeza. o tanto de peso que a caneta consegue gerar de peso, de perda, desculpa, é muito maior do que com os E tratamentos rápido, né? rápido, que é o que todo mundo quer hoje. A Quer. gente vive na era da emergência, né? Então, Exato. A a ansiedade. ansiedade muito grande e também, principalmente em grandes cidades, a facilidade que você tem porque você administra esse medicamento em casa. Com Então, o certeza. fato do cliente não precisar ir à clínica semanalmente para fazer as aplicações, trouxe um comodismo, né? Um conforto. Então, o que que a gente começou a observar nesses pacientes? Uma perda muito grande de massa muscular. Por mais que haja uma suplementação, uma alimentação, a gente sabe É que que vai completo, vai né? completo. Uma perda de nutriente, que é né, dos principais nutrientes responsáveis pela saúde do cabelo, da pele. Então, uma piora no quadro de flacidez, uma piora no quadro de queda de eflúvios telógenos, né? Que é aquela queda repentina, quando a gente expõe o nosso corpo a qualquer tipo de estresse. Então, assim, com o emagrecimento repentino, a gente desloca esses nutrientes que a gente tem ali no nosso corpo para as áreas essenciais, vitais. O cabelo não é um órgão vital. Então, a unha quebradiça Com também. Então, certeza. a gente começou a direcionar os tratamentos para cuidar Pro desse reparo, né? efeito colateral que as canetas emagrecedoras vêm gerando, né? Flacidez, acho que é o maior deles. Então, a nossa procura por cuidado corporal nesse sentido e também facial, ela tá maior. Por isso que é importante se adaptar. Tem muita gente querendo bater de frente ali com as canetas emagrecedoras, querendo trazer que não é bom, que vai dar um efeito rebote, efeito sanfona, mas como você falou, isso veio e veio para ficar.
Então a gente tem que se adaptar, tem que se reinventar muitas vezes para Exatamente. conseguir atender esse público que eles resolveram um problema, mas em contrapartida causaram outro problema. Exatamente. Então a gente tem que estar ali preparada para poder suprir essa demanda também. Toda medicação traz isso, Com mesmo que certeza. natural. Então, o que eu oriento sempre a realidade é essa, facilita muito, com certeza, desde que bem usado, com orientação correta, eu não vejo nenhum problema, Acompanhamento. acompanhamento, mas a gente precisa estar atento que, a partir do momento que você está aderindo a esse tratamento, você vai precisar cuidar das outras esferas também, porque senão você vai se frustrar. Com certeza. Então, precisa tratar de forma global, né? Não tem jeito. E isso você já vem estudando há muitos anos, né? Estética integrativa, regenerativa, longevidade. E hoje eu acredito que é o boom do mercado da estética, é isso hoje, o Sem dúvida. longevidade. As pessoas estão buscando viver mais, ter mais qualidade de vida, e não só a casca, né? Não só o aspecto físico. Então você tem muita autoridade para falar sobre isso, sobre essa longevidade. E agora falando no âmbito profissional, o que que você vê, você que também já foi professora, já instruiu outros profissionais ali, tem o teu método, o que que você vê que as profissionais negligenciam nesse cuidado com o paciente? Eh, Acho que a expectativa do paciente, que muitas vezes você, como profissional, quer gerar um resultado rápido, não quer perder esse paciente. Não é todo paciente que tem paciência de, se, de fazer um tratamento maior, de olhar para esses outros pontos. Então, não é todo mundo que está disposto a fazer um tratamento que realmente. Não, eu quero melhorar a minha flacidez, eu não quero saber se eu tô com deficiência de vitamina. Verdade. Então, a gente tem muito isso. Tem pacientes que até hoje me preocupam assim, mas eu só vou uma vez na clínica, eu quero fazer algo que já resolva meu problema. Eu gostaria muito de vender essa solução, mas a gente sabe que isso de fato não existe. Né? Um bom tratamento ele é feito em etapas, ele é feito com a junção de técnicas, de fármaco, geralmente a gente precisa montar um plano de tratamento Verdade. mais robusto para entregar aquela disfunção estética, ela geralmente não foi gerada por uma questão. Então, o tratamento também ele precisa ser amplo para a gente poder atingir o resultado que a gente espera. Então, eu percebo isso, a dificuldade muitas vezes do profissional fazer esse paciente entender a necessidade de se tratar por completo e que isso leva tempo. E alinhar as expectativas também, Exatamente. né? Não prometer um milagre ali para a pessoa Exato. só por conta do retorno financeiro. Ah, eu quero ir uma vez na clínica. Então vem, vamos fazer, vou dar um jeito, vou resolver. E Exatamente. essa falta também de conhecimento para investigar o paciente, Sim. de saber suplementar mesmo para potencializar o resultado desses tratamentos, poder entregar o a mais ali para o paciente, Sem cuidar da dúvida. saúde estética também, porque uma coisa está totalmente interligada com a outra. E dentro desse assunto, Ju, quando que foi que você teve o estalo? Não, preciso ter a minha marca. Eu quero ter as minhas fórmulas. Não quero depender da formulação de terceiros. Quando que você teve esse estalo? Eu sempre achei que agregar, e sempre fiz os tratamentos, principalmente voltados para emagrecimento, performance, agregando as manipulações, né? Então eu sempre achei que fazendo essa junção eu teria melhores resultados, e de fato eu tinha ali na prática. Porque, por exemplo, um paciente vinha e fazia injeções metabólicas para emagrecimento, mas aí ele vinha na clínica com uma vez a cada 7 dias ou a cada 15 dias. E como o paciente se comportava nesse pós? Eu não tenho controle sobre o apetite dele, sobre os hábitos alimentares. Então, ter ali os suplementos que ele pudesse tomar no dia a dia, além de fazer lembrar do tratamento que ele estava fazendo na clínica, mantinham esse paciente mais tranquilo, com Com controle de certeza. compulsão alimentar, com controle de ansiedade. Então, para mim, sempre foi indispensável esse tratamento combinado. E aí, eu pensava, por que não oferecer produtos de qualidade que realmente consigam, assim, suprir, né, por exemplo, a necessidade de nutriente, de colágeno, de tudo que precisa de fato. Porque a gente sabe que tem muito suplemento no mercado, mas com doses muito baixas, concentrações muito baixas, que não fazem diferença no dia a Com dia. certeza.
que tem um apelo mais de marketing do que exatamente de efeito, Uhum. né? Então, essa foi a minha grande questão, assim, eu achava que a qualidade que eu podia entregar era maior no tratamento se eu conseguisse unir as duas coisas, além de, claro, valorizar o ticket, né, Com médio, certeza, pensando agregar no nessa parte do tratamento, com tratamento certeza. E também. quanto tempo faz que você tem a sua marca? Eu fiz o registro dessa marca já deve ter uns 3 anos, mais ou menos, e aí nós começamos com pequenos lotes de produto. Então agora eu já vou dar um spoiler, a gente está mudando a fabricação desses produtos, a gente está indo para uma empresa de maior escala. Alguns produtos vão ser repaginados, a gente vai trazer algumas novidades. Ai, que Esse, na tudo! verdade, era o meu maior projeto, até mesmo antes de pensar em ter clínica. Mas leva um tempo, né, pra gente conseguir Que deixar depende as de coisas, terceiros exato, também, né? mais sólidas. E aí eu sempre quis, poderia ter feito produtos talvez com uma qualidade inferior, pensando só na venda, mas eu sempre quis fazer algo que realmente fosse diferente, que tivesse um diferencial. Então, esse é o momento, assim, que a gente está conseguindo, até pensando no baby, né, em ter uma flexibilidade maior de trabalho. Então, alguns projetos estão saindo do papel, pensando que eu vou conseguir exercer esse papel de mãe e de empreendedora junto, né? E quais produtos hoje você tem para quem tá assistindo, que muitas profissionais pensam que quando a gente fala produto é gloss e sérum. A maioria é o que o mercado faz, né? Gloss e sérum. Quais produtos hoje você tem para agregar no plano de tratamento dos seus pacientes? Hoje eu sou mais focada na área de suplementos, então nós temos o whey protein isolado, creatina, colágeno, que é um colágeno verisol, que é o colágeno que de fato a gente Da consegue ter uma, beleza. né, uma boa absorção, trabalhar com qualidade ali a pele, melhora do cabelo. E nós temos alguns cosméticos também, que aí são sérums para potencializar tratamento, por exemplo, para rejuvenescimento, né? Para capilar, área capilar também, que é uma área que eu não divulgo tanto, mas eu trabalho bastante nessa área, gosto muito dessa parte de cabelo, de cuidado com o cabelo. Mas o nosso foco vai seguir maior agora nos suplementos mesmo. Então, Ai, incrível. Eu sou consumidora, eu adoro, super recomendo os produtos da Ju, e justamente por saber o que tem dentro do frasco, do pote do produto, que hoje a gente tá vivendo essa era wellness, não é nem fitness mais, né? é. É wellness. Então tá surgindo muitas marcas, a gente vê diferentes preços ali, promoção e um monte de coisa nova, um monte de gente indicando. Então é importante que a gente entenda o que que tem dentro ali, qual que é a formulação. Não buscar só pelo produto mais barato, até porque essa matéria-prima para produzir esse produto não é uma matéria-prima barata. Não, produto de qualidade tem um valor agregado Bem alto, né? alto. Então, esse é um impasse também. Por isso que hoje eu trabalho com esses produtos mais dentro da clínica, realmente, para os meus pacientes, porque vender em larga escala, eu não tenho um preço competitivo para fazer isso, Teria que né? reduzir a qualidade do produto. Exatamente. Então, foi por isso até essa demora de industrializar num processo maior, porque as duas coisas precisam andar junto, né, na minha visão. Continuar mantendo a qualidade e ter um preço competitivo também. Então, é um processo lento para você conseguir chegar, né? Porque a gente vê muito, realmente, muito produto hoje, mas que de fato não traz o resultado esperado. E hoje você tem a clínica, tem a linha de produtos e tem também a parte de ensino. Entrando nessa área que você é professora, só pausou ali por conta do baby, Baby. né? Teve que pausar as aulas. Tem mais esse braço de ensino também. Como que você chegou nessa parte de passar conhecimento adiante? Eu sempre recebi muito incentivo nesse sentido, né? Por já ter bastante experiência. E muita gente me procurava, falava, você não dá curso, não dá mentoria? E eu falava, poxa, é mesmo, né? Eu devia estar fazendo isso. E aí eu comecei dando aula, comecei através de alguns webinars, comecei dando aula numa pós-graduação para farmacêutico, que inclusive foi a pós-graduação que eu vim fazer em São Paulo, o mesmo instituto, em 2012. E hoje eu sou professora da instituição. E aí eu comecei lá e realmente vi que existia uma demanda muito grande de profissionais com uma formação que não estava legal. A gente vê que existe, a gente sabe que existe, é uma área que hoje, né, a gente tem bastante concorrência, mas formando profissionais muito rasos.
Cru? A cru. pessoa sai cru. Então, como talvez na minha época eu não tinha tanta informação, eu precisei buscar, estudar além daquilo que me era oferecido ali, né? Mas hoje, principalmente com rede social, com todo IA, né? Com tudo que a gente tem que nos ajuda no dia a dia, eu tenho percebido que as pessoas estão mais preguiçosas Com realmente. certeza. E mais focadas, repito, é uma parte importante, mas mais focadas no que vão ganhar do que aquilo que vão entregar. Com Né? certeza. Então, quando eu fui para dentro da sala de aula, eu percebi que realmente existia uma janela bem interessante e que eu precisava começar a fazer os meus cursos. E foi aí que eu comecei com os cursos VIPs, fiz alguns cursos online, individualmente, né? E faço alguns na clínica também. Então, passo 2 dias ali com o aluno, ensinando principalmente a parte de intradermoterapia, que é o meu braço mais forte, né? Então, para tratamento de gordura, flacidez, celulite, mas pretendo expandir. Estamos gravando um curso online para poder Alcançar mais alcançar pessoas. mais pessoas, trazer esse conhecimento, né, de uma maneira diferente. E foi mais ou menos daí a ideia, realmente. E você gosta dessa parte do ensino? Muito, É muito bom a gente muito. ver as pessoas crescendo com algo que aprenderam com a gente, né? É muito Eu acho que recompensador. é isso, é a recompensa. Não que a atuação clínica não seja, mas você impacta mais diretamente, assim, eu acho que, sabe, a transformação que você vê nos alunos, quando eles perdem o medo de executar um procedimento, quando eles mudam a realidade deles, eu acho que isso você vive muito, né? Você sabe o quanto é recompensador Demais. receber uma mensagem sabendo que você transformou ali os meses de alguém, o faturamento de alguém. Então, isso de fato traz uma coisa muito boa, né? É aquilo que a gente já conversou, é sobre você, é a sua missão mesmo. Já que eu não concordo com muita coisa que eu vejo no mercado hoje, muito das formações que eu vejo, por que que então eu não vou colocar a minha verdade ali, aquilo que eu acredito, né? E é importante para quem está nos ouvindo que tem uma trajetória de 13 anos para você começar a ensinar, a desenvolver o seu método, que muitas profissionais não têm sucesso nos atendimentos, não deu certo, não conseguiu conquistar uma carreira de paciente, então agora eu vou ensinar. Porque então é melhor tá dando dinheiro, tem muita demanda. Então a gente tem que ter uma experiência ali também para ensinar. Sem Não é, dúvida. ai, quero ir para isso aqui porque tá todo mundo indo. Então são 13 anos de experiência, é uma marca que foi desenvolvido, é muito estudo para daí sim hoje você estar apta para ajudar outras pessoas através do ensino. E vindo a parte para agora para você como aluna, né? A Juliana, minha aluna agora. O que que te fez buscar esse acompanhamento da mentoria, mesmo você já estando bem posicionada no mercado, você tendo a sua clínica num bairro nobre aqui de São Paulo, tendo a linha de produtos. O que que você sentia que faltava, assim, para você buscar essa ajuda? Acho que falta o posicionamento ainda. Acreditar, né, como eu falei, mais ainda em mim, apesar de construir as coisas com essa dificuldade de contemplar, muitas vezes a gente não enxerga o que de fato foi construído. Então, eu precisava aprender a vender melhor, a me posicionar melhor, e através da mentoria eu comecei a entender os meus diferenciais, de fato, como colocá-los, como mostrá-los, né? Porque, como você já disse, muito profissional bom que não é visto. Com certeza. E quando realmente a gente não aparece, outros aparecem. Às vezes eu olhava e falava assim: nossa, mas já fiz curso dessa pessoa, não é legal, sabe menos, tem menos bagagem. E por que que eu não consigo me colocar? Então, na verdade, foi assim: a ideia de ter alguém que me pegasse pela mão e organizasse um pouco a minha vida. Porque quando a gente faz muita coisa também, em alguns momentos a gente se perde sem entender. A ideia também de colocar outros profissionais para que eu pudesse sair um pouco da clínica, então fazer o meu negócio se profissionalizar mais. Então a mentoria tem sido muito valiosa para mim nesse sentido.
E quando a Ju eu sempre admirei muito a Ju, quem nos apresentou foi uma amiga em comum que tinha clínica de estética também. Eu lembro a primeira vez que a Ju foi atender na clínica, eu: "Meu Deus, que maravilhosa! Quem é essa deusa?". E quando a gente conversou para entrar na mentoria, ela estava ali na parte da gestação, a mulher fica ali toda Que desregulada, querendo abandonar tudo. tudo, jogar tudo pra cima. Eu falei: "Não, você não pode desistir, você é muito boa, a parte mais difícil você já conquistou, né, olha quanta Essa frase experiência". ficou na minha cabeça, tá. Todos os dias que eu acordo um pouquinho mais desanimada, eu lembro de você me falando, a gente almoçando: "O mais difícil você já fez". Então isso Exatamente, me marcou bastante, assim, e acho que a gente não cresce sozinha realmente. é Eu sempre verdade. fui eu tenho um pouquinho daquela questão do orgulho, de querer abraçar o mundo, é muito característico meu, perdi meu pai cedo, vim para São Paulo, falo: "Não, eu vou dar conta". Então, eu sempre fui essa pessoa que quis dar conta de tudo sozinha. Chega um ponto que você fica Não dá, estagnado. E eu sentia a minha frustração vinha exatamente disso. "Espera aí, já era para eu estar muito melhor, já era para eu ganhar mais, já era para eu estar mais posicionado, por que que eu não consigo? Então, eu preciso de ajuda. A partir eu cheguei até aqui, mas daqui eu não consigo ir mais", com certeza. né. E faz a diferença ter alguém te mostrando aquilo que você não tá vendo, porque eu quando até a Ju entrou na mentoria, eu falei: "Cara, é tão fácil para mim pegar uma aluna bem posicionada, que já tem resultado, tem conhecimento, é inteligente, já sabe ali realmente ajudar o paciente". Então, ter uma mentora é fazer você enxergar aquilo que nem você tá vendo, Com que é aquele certeza. potencial que nem você sabe que tem. Porque desde que você entrou na mentoria, a gente mudou muitas coisas juntos, Muito. mas a tua vida ficou mais leve também, mesmo tendo o bebê. Foi Totalmente. uma transformação, assim, eu vejo que a gente está vivendo essa fase juntas da gestação, de empreender, e você não precisou escolher entre um ou outro. Não. A gente conseguiu equilibrar ali os pratinhos e de uma forma que se tornasse leve, porque muitas mulheres chegam nesse ponto: "Ah, e agora? Eu tenho que escolher ou entre a maternidade ou entre a minha carreira profissional". E como que tá sendo para você conciliar essas 2 coisas, Ju? Eu acho que eu gerava resultados, hoje eu enxergo isso, mas de uma maneira muito pesada. Você tocou num ponto importante. Sempre foi denso o trabalho para mim, principalmente pela falta de planejamento que eu disse, né? De quando eu vim abrir esse consultório e tudo mais. E aí, quando eu engravidei, eu falei: meu Deus, agora acabou. Acabou. Se eu já ficava lá dentro 12 horas e eu não estava dando conta, imagina agora grávida, né? E o começo foi muito desafiador, todos os enjoos, né? O mal-estar que a gente passa. Tem gente que passa pela gestação, eu tive tudo, né? Todas as fases. Todas as fases. Mas eu acho que Deus conecta realmente as pessoas na hora certa. Então, você foi um grande apoio nesse momento de entender que eu era capaz de seguir e, inclusive, seguir melhor, porque eu consegui reduzir bastante a minha carga de atendimentos, minha carga horária. Não diminuiu os meus resultados, pelo contrário, eles aumentaram, porque quando a gente passa a viver de uma maneira mais leve, a gente enxerga as coisas de uma outra forma. Então, eu passei a enxergar o que eu havia construído e de uma maneira completamente diferente. E ser mãe também, quem é mãe, eu acho que vai entender, transforma a gente de uma maneira, porque você deixa de fazer só por você, né? Então, eu passei, eu já tô quase, eu tô de 9 meses aqui, daqui a pouco eu tô chorando. Eu passei a entender que era um egoísmo meu querer abandonar Com tudo que eu havia certeza. construído. Tanto, sendo ingrata com Deus por tudo que ele Te me ajudou, abençoou. né, e me abençoou, quanto também agora pelo meu filho. Então as coisas passaram a fazer um outro sentido. E esses meses eu trabalhei, eu acho que, de uma maneira muito mais assertiva, com mais leveza, entendendo que eu não vou precisar me abandonar, porque isso eu acho que é a maior dor das mulheres que estão nessa fase, entendendo que não, o meu negócio ele precisa talvez mudar a configuração, e eu estou estruturando ele para isso, mas já era um desejo meu. Então eu sinto que o meu bebê veio na hora certa, assim, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas, mas a gente não tem. Acaba indo naquele bolo do dia a dia, você não consegue fazer as coisas acontecerem, né? Então, com o teu olhar, com a tua ajuda, com todas as estratégias que a gente conversa, elabora, isso tudo ficou muito mais palpável para mim.
que era algo que parecia impossível, né. Com Então, certeza. foi determinante, assim, nesse ponto e eu tô muito satisfeita, assim, apesar de agora, né, tô uns dias mais de repouso, eu tô muito satisfeita com os resultados, desse ano, dos últimos meses, que eu imaginava que eu não ia ter força para fazer nada, mas foi completamente diferente. E isso é maravilhoso, a gente entender que tem sim uma outra alternativa, um outro caminho. É só a gente poder abrir a mente para receber, para aceitar um olhar de fora. Como você falou, uma palavra que é até muito forte, o orgulho. Aham. E o orgulho precede a queda, e muitas profissionais têm esse orgulho, investem numa mentoria, mas não aceitam o direcionamento, porque querendo ou não, a gente mudou muita coisa do teu atendimento e coisas que você tinha um certo apego, assim, eu Total, sentia naquilo ali, mas não era o que te trazia resultado. Então a exatamente. gente começou a olhar mais para esse olhar estratégico visando o quê? Agora não é só você mais. Tem uma outra vida, então não dá pra gente ter esse orgulho ali de não aceitar esse direcionamento, achar porque não, já tô aqui na minha clínica, já tá tudo bem, né? Pra que que eu vou ter alguém ali pra ajudar? E justamente para tornar uma caminhada mais leve, porque uma rotina de 12 horas de trabalho não é saudável. A gente não consegue ter uma leveza atendendo 12 horas sem ter tempo para tomar água, para fazer xixi. E quando a gente vai ver, o resultado é menor do que a gente atendendo menos, igual você tá vivendo hoje, tendo tempo para maternidade, né? Conseguindo cuidar mais de você, cuidar do bebê, preparar as coisinhas dele. Então a gente tem que ter mais essa humildade e aceitar que tem momentos que a gente precisa de ajuda. Por melhor que a gente é, porque você já era bem posicionada, já tinha bastante resultados, muito conhecimento, mas chega um momento que se a gente não tiver ajuda, a gente realmente acaba desistindo. E é o que acontece com as profissionais. Hoje, se a gente for procurar no marketplace ali do Facebook, tem muitas clínicas à venda. Tem. Muitas profissionais que desistiram ali do sonho, justamente às vezes pelo orgulho, a vaidade de não aceitar ajuda, às vezes ter até medo de abrir os números, falar, ó, tá desse jeito aqui. Como que a gente pode resolver isso daqui? Então, isso é importante as pessoas entenderem, porque são 13 anos na área da estética, então passou por muitas Muita coisas. coisa e muitos motivos para desistir, né, essa perda financeira que eu tive foi só um deles. Então, a gente precisa entender que é assim. Você vai ter altos e baixos, vai mas quando você tem, uma comunidade de Com pessoas, certeza. que vivem a mesma coisa, então a gente está ali no nosso grupo, eu acompanho diariamente as meninas, os resultados, como que elas estão fazendo para poder se Se estruturar, inspirar. se inspirar. Então, isso tudo traz pra gente uma ideia de que, pô, eu não tô sozinha, todo mundo vive o que eu vivo. Isso Exatamente. te dá um conforto. Porque não adianta a gente ser bom, ter um monte de ideia, mas tudo isso também ficar jogado. A gente precisa organizar os processos, que era Sim. uma coisa que eu não conseguia sozinha, porque eu me sentia sobrecarregada. Apesar de ter pessoas trabalhando comigo, então eu tenho um funcionário do financeiro, eu tenho uma secretária que agora está online, uma pessoa que trabalha no comercial, e mesmo tendo ajuda, eu sentia que eu fazia tudo sozinha, porque eu gosto que as coisas sejam do meu jeito, não quer dizer que é o melhor jeito, mas essa questão do controle. E a gestação também me trouxe isso, a gente não tem controle de nada. E se eu quiser crescer, eu vou precisar confiar nas pessoas que estão ao meu lado, Com né? certeza. E você que tá há tanto tempo no mercado da estética, você sabe que é solitário. A gente é um mercado muito competitivo, o Muito, mercado da estética. muito. Então é difícil quem realmente está crescendo, se destacando, tendo resultado, abrir o que está fazendo. A Nossa, pessoa sim, não quer, porque te vê como uma concorrente, como uma rival ali praticamente. Então verdade. você tá numa comunidade onde as pessoas estão ali com o propósito de se ajudar. Até essa semana foi bem legal que a gente estava falando sobre os peptídeos, que tá super em alta, o GH de cobre, e uma das alunas já tá com o peptídeo na clínica, e a outra pediu, falou: "Fulana, você pode me mandar uma foto conceito lá da tua caixa de peptídeos que eu quero postar aqui como se eu já tivesse recebido?" Ela: "Claro, mando sim, assim tá bom." Agora você vai pedir isso para uma outra colega? Você tá querendo me copiar. Olha lá que invejosa, tá fazendo igual a mim, né? Onde já se viu e já cria aquela intriga ali, aquele sentimento ruim. Então, nós que vivemos essa rivalidade do mercado, essa competição, que muitas vezes, assim,
é bobo, né? Bom. Tem espaço para todo mundo, o cliente vai se identificar com cada uma. Então, a gente tá nessa ambiência, transforma mesmo os nossos Sem resultados. dúvida. Por- Traz essa leveza que é necessário, porque hoje realmente é um mercado que te desgasta bastante. Se você não tiver muito certa de quem você é, Uhum. Isso é bom. dos seus princípios como profissional, até onde eu quero chegar, porque não é porque fulana chegou lá que talvez aquilo para mim não faça sentido. Então você precisa entender o que faz sentido para você, para a sua vida, né? Para mim faz sentido a minha família, faz sentido ter qualidade de vida. Então tá tudo bem. Muitas vezes eu falo: "Ah, não, mas a gente tá caminhando porque a gente quer morar no interior, a gente quer, claro, mantendo os nossos negócios aqui", mas quando muitas vezes eu falo isso para as pessoas, elas viram para mim e falam assim: "Você é doida? Você mora do lado da tua clínica, você vai". É o que faz sentido para você. Uhum. E a vida, o trabalho, o dinheiro, ele precisa caminhar junto com aquilo que te faz bem, que te faz feliz, senão qual é o sentido, né? Qual Isso. é E o nós, fundamento? no mercado da estética, a gente quer viver muito a vida do outro. Uhum. Então, o outro tá crescendo, se destacando, tá faturando, tá viajando, tá indo em congressos, tá comprando artigos de grife, tá andando de carro importado. Então, eu quero ter aquela vida ali. É. Só que a gente não sabe o bastidor, tudo que a pessoa passou, ou se realmente é real aquilo ali. Então, eu vejo que a gente tá vivendo muito esse período, assim, das pessoas se comparando e acabando travando. Ah, porque eu não tô tendo o resultado da fulana, eu não tô conseguindo ter essa vida que ciclana tem, mas na verdade a gente não conhece o bastidor. E o intuito do podcast é exatamente esse, mostrar o bastidor. Então vocês veem a Ju hoje super bem posicionada, tendo a liberdade que ela quer, mas olha os 13 anos que teve ali pra gente conseguir conquistar tudo isso. E entender também que o ser bem-sucedido, a felicidade, ela não tá pautada nessas coisas, Com né? certeza. Como você disse, às vezes a gente vê profissionais vivendo essa realidade de carro de luxo, de roupa de luxo. Isso não quer dizer nada. A gente não sabe como aquilo ali foi obtido. Se de fato é através do trabalho, ou se de fato aquilo é muito importante para ela e às vezes para mim não faz sentido. Com certeza. Então a gente precisa realmente não se comparar. Eu sei que é difícil, É porque em algum momento a difícil. gente se pega fazendo isso, né? Principalmente o dinheiro, ele é sedutor. A gente vê, né, esse mercado de luxo cada vez mais evidente. É importante, se fizer Sentido pra você. na tua vida, senão não quer dizer que aquela pessoa é boa demais no que ela faz, Com certeza. né? Eu gosto muito de trazer para as alunas que primeiro a gente precisa ser para depois a gente ter. Só que hoje em dia é invertida essa Uhum, ordem. A é. pessoa primeiro quer ter para depois ela ser. E acaba que ela se torna uma farsa. E nada que é de verdade tem uma durabilidade. Uma hora Ah, a sem verdade dúvida. aparece, a pessoa realmente não consegue sustentar aquilo ali. Então eu vejo que o nosso mercado está vivendo muito isso. Ah, eu preciso ter, 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 ter. Mas aquilo não vai realmente te transformar. Então, primeiro a gente tem que ser, para depois a gente ter as coisas, ter os bens, ter as conquistas. E não é rápido, não é de um dia para o outro. Não, não Você é. tem a clínica há 4 anos, desde 2022. Hoje, após 4 anos, você está tendo essa leveza, mas foi 4 anos De ali trabalho muito duro, muito muito duro. duro. Então, as pessoas Muitas pensam, noites sem dormir. Eu nunca tive insônia na minha vida, eu passei a ter. depois começou a empreender, Sabe? né? Passei a ter. Eu vivi tempos muito difíceis, realmente. E eu sempre falo muito isso em sala de aula. Gente, para de olhar para a vida das pessoas, Romantizar. romantizar. Trabalhar com estética é legal? Lógico, que mulher não quer Muito. trabalhar com estética, cuidar de beleza, ter oportunidade de Estar cuidar de si, estar bonita. bonita. É incrível, mas também tem o outro lado. Então, eu acho que falta gente para conscientizar, faltam profissionais para conscientizar Muito. os que vêm hoje, né, para dessa realidade de fato, Esse porque conto de fadas, o né? conto virou um conto de fada, Virou. né? Muito diferente de quando eu comecei a trabalhar. Porque, primeiro, que a gente tinha muito menos recursos, poucas pessoas se cuidavam, a gente não tinha essa visão, né, que a gente tem hoje do mercado. Mas eu acho que, assim, as coisas foram indo para um caminho também sufocante. Sufocante. Eu sinto que a maioria das profissionais que eu converso, e ainda bem que eu saí dessa. Porque eu também me encontrava assim, que são boas, elas não querem continuar.
porque elas estão cansadas. Porque se ela não se posiciona daquele jeito que a fulana se O posiciona, ela não estereótipo. aparece. Ela não é vista, ela não é, ninguém compra, né? Então, existe assim uma demanda ali dentro do nosso mercado cansada. Com certeza. Então, é uma coisa importante, né? A gente realmente evitar essas comparações e seguir com aquilo que a gente é, aquilo que a gente quer, para não se deixar entrar nisso, né? E não romantizar que é fácil, porque realmente você ter uma empresa, um espaço físico, uma clínica, você atender outra. Não é fácil. Muitas pessoas pensam, eu vou abrir minha clínica e tudo vai acontecer. E você é um exemplo disso, numa cidade que tem uma demanda muito grande, num melhor bairro ali da cidade, uma clínica bonita, mas não é só isso. Não, isso é 1%. Exato. E tem gente que tem essa visão. Não, o que falta é a minha clínica ser top, bonita, que daí o paciente vai ver. Mas eu já tive essa visão, eu acho que eu até já comentei isso com você. Muitas vezes eu falava assim: não, mas meu espaço é muito pequeno, eu preciso que a clínica tenha mármore, eu preciso que a clínica seja isso, porque o tipo de paciente que eu quero atender é esse, blá, blá. Não é assim. Não é assim. Não faz diferença nenhuma, a verdade é essa. Pelo contrário, eu tenho muitos pacientes com poder alto, um poder aquisitivo alto, que deixaram de frequentar clínicas enormes aqui e são meus pacientes. Porque não se sente confortável. Exatamente. Então, a gente tem uma visão distorcida realmente do sucesso, do glamour. Claro que você trabalhar a experiência do seu cliente, tudo isso é importante, ele ser bem acolhido Com dentro do seu espaço. certeza. Ser um espaço confortável, adequado ali ao que a gente precisa ter. Mas não é o luxo que vai atrair a pessoa certa para você, né? A gente tem que tirar essa fantasia da cabeça das pessoas, que para a gente ter o resultado, ter esse paciente, a gente precisa ter esses bens materiais ali. Porque eu recebo alunas com clínicas lindas, maravilhosas, que montaram tudo e estão ali no negativo, devendo, porque financiaram algo para querer mostrar para alguém. E normalmente para as pessoas que nem ela gosta, porque quando a gente quer mostrar. A gente quer mostrar muitas vezes para as pessoas que a gente não gosta que, eu dei certo, olha, eu tô bem. E não, então a gente tem que começar com o que a gente tem que fazer dar certo aquilo, tem que caminhar no nosso ritmo, não ficar com a régua ali do outro, né? Olhar mais para o nosso processo, porque a comparação acaba travando a gente fica estagnada ali naquele lugar, porque sente que, eu não tô no nível da fulana, mas nunca vai estar no nível da fulana, porque cada um tem o seu processo ali, esse Exatamente. acompanhamento. E eu vejo que é isso que faz muitas profissionais desistirem e muitas profissionais estagnarem também, porque ficam ali se sentindo. Eu tenho até uma aluna aqui de São Paulo que ela falou: mas aqui nesse bairro não é bom, eu tenho que ir lá para a Zona Sul atender. Eu falei: mas se você não tá conseguindo nem nesse bairro, quem é você na Zona Sul? Quem vai ser você lá naquele ambiente? Então, eu tenho que ser melhor dentro da minha casa para minha família, depois para os meus amigos no meu convívio social e depois para os meus pacientes. Então, se eu não estou conseguindo nem aqui dentro da minha casa ser boa, na minha região, no meu bairro, não é mudando de lugar que a gente vai conseguir ser melhor. E eu que moro no sul, muitas profissionais lá têm essa visão: eu preciso abrir uma agenda em São Paulo, porque Ah, é. lá eu vou bombar de vender. E não é assim. Não. Aqui vai ser só mais uma profissional tentando alguma coisa. E não Então, é porque eu acompanho os resultados das meninas e às vezes eu falo isso em casa. Eu falo, meu Deus, fulana numa cidade de 40 mil habitantes está vendendo mais do que eu. com Num certeza. bairro que tem 5 vezes mais pessoas do que a cidade que ela mora. Com certeza. Então, não é por aí. Não Na é por aí. verdade, eu acho que cidades menores, como você falou, a gente é mais visto, as pessoas te conhecem e tem essa identificação de uma maneira mais fácil. Porque em São Paulo, além das milhares de opções de profissionais, existe essa questão do deslocamento, existe essa questão do preço, existem outras coisas que às vezes fazem, né, o cliente optar por você ou não. Então, é muito mais difícil você se estabelecer, com Com certeza. certeza. E Ju, o que que você diria para profissional que se sente atrasada? Que às vezes ela tá ouvindo a gente, tá pensando: meu Deus, mas tá tão distante para mim, sinto que, nossa, tô atrasada aqui. O que que você diria para ela? Acho que não tem atraso, né? Não tem o tempo certo das coisas acontecerem.
elas vão acontecer no momento em que a sua mentalidade estiver alinhada com aquilo que você deseja, né? Porque muitas vezes eu desejei, eu quero faturar mais, eu quero trabalhar menos, mas eu não tinha maturidade emocional para aquilo. Eu não tinha responsabilidade com as minhas coisas como eu deveria ter. A partir do momento em que, através de alguns puxões de orelha também aqui, eu entendi que os meus resultados, eles só dependiam de mim, né? Que não adiantava eu ter clínica, não adiantava nada. Ai, que bonita, ai, me inspiro em você, você é isso. Se eu não enxergasse que eu precisava ter responsabilidade sobre os meus resultados, sobre o meu negócio, porque deixar de ser criança, né? Porque é só criança que faz aquilo que quer, né? Adulto precisa fazer o que tem que ser feito realmente. E eu, por muitas vezes, negligenciava isso. E não era pela falta de trabalho, só que era o trabalho errado, era o desgaste errado. Então, eu passei a entender que, assim, eu me cobrava porque eu falava, eu tô atrasada, olha fulano, olha. Não, não tem isso. Tem o meu momento, tem o momento em que Deus vai sentir que eu tô pronta para colher aquilo que ele tem para mim. Então me voltei mais para minha vida e para a realidade do meu negócio. O que eu precisava melhorar no meu negócio para eu realmente chegar mais perto daquilo que eu quero. Então hoje eu não tô ainda onde eu quero, mas eu já caminhei para Acelerou o mais perto, processo, com né? certeza. E você falou algo muito importante: ter responsabilidade com as minhas coisas, a minha vida, com o meu negócio, com os meus atendimentos. Porque muitas profissionais querem ganhar mais, só que não sabe cuidar do pouco ali que está fazendo. Não tem ali o mínimo de noção de gestão, de números, não sabe nem fazer uma planilha e tá buscando faturar 100 mil reais por mês. Não vai Exatamente. acontecer. Não vai chegar a isso se você não tem responsabilidade para cuidar, porque falta capacidade. Então, eu vejo que as profissionais buscam aprender tantas coisas, menos a ter a capacidade para poder gerir aquilo que ela almeja conquistar. É, Porque depois que você começou a ajustar, a ter mais responsabilidade, o resultado começou a aumentar também. totalmente. Começou a vir mais esse resultado. Então a gente olha para tantas outras coisas e não olha para isso, que às vezes o resultado que a gente não conquistou é porque falta capacidade nossa e responsabilidade para gerir, para cuidar, para olhar com mais gratidão, sentir mais orgulho pela nossa trajetória Sem dúvida. e dosar ali aquela autocobrança, porque é bom sim a gente ter autocobrança, senão a gente se acomoda e a gente se conforma, e viver no conformismo é horroroso, mas também a gente não pode ser ingrata por tudo aquilo que a gente já conquistou. Então a gente sempre tem que olhar ali como que eu posso ser melhor hoje. Não melhor do que a Ju ou melhor do que a fulana, é melhor do que eu mesma ali para eu conseguir chegar nesse resultado. E Ju, qual conselho você deixa aqui para as profissionais que te acompanham, para as profissionais que se inspiram em você, para as profissionais que estão ali perdidas, né, precisando ouvir ali um conselho de alguém que vive a área da estética na prática? Até pensando nas pessoas que eu tenho ao meu lado todos os dias, né? E eu dou muitos conselhos nesse sentido. Parar de buscar fazer mais e mais. Mais curso, mais técnica. Focar naquilo que você faz de melhor, porque você vai ter resultado. Desde que você esteja centrada, fazendo o melhor que você pode dentro daquilo que você já sabe, se capacitar, né? Como você falou, gestão do seu negócio, entender. Eu passei a ter uma visão melhor dele a partir do momento em que eu também membrei ali o meu financeiro, que aí a gente faz reuniões e eu comecei a entender a importância de entender os números, e isso não tem a ver só com faturamento, Com tem certeza. a ver com o que eu gasto, tem a ver com como eu precifico o meu produto. Então, isso já trouxe uma visão para mim muito importante, mas em janeiro eu perdi a minha secretária presencial e ela cuidava de muitas coisas administrativas e aí eu precisei assumir. E aí eu comecei a olhar e entender, poxa, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá. Então me trouxe uma visão muito importante sobre a gestão do meu negócio, o que eu precisava melhorar, né? Além das dicas e todo o acompanhamento da mentoria. Então, eu acho que é muito importante realmente a gente parar de buscar mais coisas, porque às vezes a gente fica tão sufocado, você não sabe nem para onde vai, o que vai vender, o que vai oferecer para o teu cliente. Eu não acho também que temos que ter uma única atuação. Não, você pode ser bom em muitas coisas, mas parar de buscar fora realmente, Com entender, certeza. poxa, o que que eu
posso fazer? O que eu faço de melhor? O que as pessoas mais elogiam no meu trabalho? Então, eu vou focar nisso e vou atrás de me desenvolver mais nisso, né? Eu vejo muitas das profissionais ali ao meu lado, que exatamente, cada dia me manda um produto, o que você acha disso, o que você acha daquilo, quero aplicar isso. Eu falo, continua fazendo aquilo que você faz, bem feito. Que uma hora, é porque é isso, a gente quer ser referência em um mês. Isso não vai acontecer, Não né? vai. Até tem gente que tem sorte aí, mas eu acho difícil, né? Precisa se construir algo sólido para que você tenha. Eu sempre falo muito de base, né? A gente precisa ter uma base sólida para que você possa ir construindo as coisas de uma maneira que seja forte e que você não perca aquilo. Com Né? certeza. Porque tem muita gente vendendo muita coisa, muita mentira, muito milagre, só que isso não se sustenta. Com certeza. Né? E Ju, a gente está praticamente 6 meses juntas no acompanhamento da mentoria. O que fez mais sentido para você de tudo que a gente percorreu juntas? Os puxões de orelha. Não, muita coisa, assim, mas o principal foi você me trazer o quanto era importante eu valorizar o que eu já tinha construído e organizar para que as coisas começassem a dar frutos. Isso para mim é fundamental. Claro que as estratégias, os insights que você traz ali semanalmente pra gente, né? Sentir que a gente tá ali, poxa, eu tô com dúvida no que eu faço, eu posso perguntar pra Lara, eu tenho alguém que está conectado com O tantos outros acompanhamento. profissionais, mas acho que o fato de me reconhecer foi o mais importante, assim, de entender que eu estava querendo desistir no momento onde eu deveria estar mais feliz, porque o pior já havia passado, né? Exatamente. Então, isso fez muita diferença na minha vida. Ai, que tudo. Fico muito feliz. E agora, pra gente finalizar, eu quero fazer um hot seat de perguntas rápidas aí, de um bate-bola aí. Então, começando, qual que é o seu maior medo? Nossa, é difícil. Acho que o maior medo é realmente não conseguir contemplar as coisas que eu construo. E é o que eu trabalho sempre, tanto em terapia, ser mais grata para poder receber mais, né? Com certeza. E a sua maior conquista? Minha família, sem dúvida. Ai, que linda. E o momento mais difícil? Acho que, né, tiveram alguns, assim, falando de vida por completo. Acho que foi a perda do meu pai que trouxe uma mudança muito grande na nossa vida, né? Entendo. E uma decisão que mudou tudo? Não ter medo de arriscar. A coragem, A coragem de dar o de próximo dar o passo. próximo passo. E isso é legal porque muitas pessoas ficam ali paralisadas no e se, e não tomam uma decisão e a vida passa e nada E mudou. você vai continuar lamentando, né? Com certeza. E algo que ninguém vê nos bastidores? Oh, meu Deus, esse é fácil. É muita entrega, passando pano no chão, é de final de semana carregando caixa, repondo coisa na clínica. Tem muita coisa, né? É muita dedicação para que tudo funcione da maneira como a gente quer. Então, eu me entrego mesmo, assim, eu faço tudo que eu posso para poder deixar as coisas organizadas, para receber o meu paciente da maneira como eu gostaria de ser recebida. Então, tem muito no off, né? A gestão, realmente, você entender o que você está fazendo de errado ali para melhorar os teus resultados. Então, o bastidor, ele é pesadinho, né? Não mas vamos vale a pena. romantizar. E às vezes a gente pensa, ai, faturar 100 mil, mas a gente não tá colocando 100 mil no bolso. Não, Porque gente. a empresa precisa de investimento. Sim. A gente precisa estar melhorando. Então, às vezes a gente pensa, ai, quero faturar 100 mil porque eu vou ficar rica. Não é bem assim. Não sobra. CNPJ rico, CPF pobre, gente. Isso, exatamente isso. A gente precisa reinvestir no nosso negócio, principalmente se você quer ter resultados melhores, trabalhar com bons produtos, isso tudo custa caro. Então, grande parte do que a gente ganha fica ali, né? Para o nosso certeza. negócio ser saudável, a gente precisa estar com ele sempre abastecido, né? Com certeza. E o que mais te fez amadurecer, Ju, nesse processo de gestação, empreendedorismo, casamento também? O que mais te fez amadurecer? Eu acho que a gestação me trouxe realmente esse senso de mais responsabilidade, como eu falei. Esse ano, muita coisa, eu me transformei, assim, em muita coisa. Acho que foi um pouquinho de tudo, né? Veio o casamento, veio... O Rafa é uma pessoa que me
coloca muito o pezinho no chão, porque eu sou libriana, né? Libriano voa, né? Então, eu sou uma pessoa que sonho muito, mas hoje eu aprendi a sonhar e colocar as coisas de uma maneira concreta para que elas aconteçam, de fato, com paciência, com planejamento, que era algo que eu não fazia. Eu me tornei, acho que, muito mais feliz no sentido de agradecer aquilo que eu tenho, valorizar aquilo que eu tenho. Então, eu tô bem em paz, assim. Eu acho que foi esse senso mesmo de entender que não, você já fez bastante. Agora é uma outra fase. E não que você precise deixar de fazer, né? Mas dá pra fazer de uma maneira diferente. E que gostoso você receber agora o seu filho estando nessa fase de amadurecimento, estando nessa fase de estar mais grata pelo processo, de ter leveza no seu trabalho também, porque senão a gente traz essa sobrecarga para o bebê e parece até que daí a criança está incomodando o nosso processo de crescimento e tudo mais. Verdade. Então, você conseguiu ter isso, eu, como sua mentora, vejo, você conseguiu amadurecer muito nesse período, em poucos meses, na verdade, para a chegada dele ser leve também. Porque aqui a gente está falando de leveza não só na clínica, mas na vida. A gente ter uma vida mais tranquila para poder usufruir daquilo que a gente está conquistando. Senão a gente também conquista as coisas e não consegue aproveitar. E Exatamente. a família é uma conquista. Toda mulher sonha em ser mãe, em ter um casamento legal. Então é um período muito satisfatório que você vem vivendo e eu fico muito feliz com todo o teu resultado. Tenho muito orgulho. Eu acho que eu passei a olhar mais pra Juliana como pessoa e não como empreendedora. Porque eu sempre fui muito estimulada, acho que por questões familiares também, a ter as coisas, né? Vim de uma família simples também, mas que batalhava muito, lutava muito, e a gente viveu muitas fases, fases boas, fases difíceis também. E eu sempre tive muito claro, assim, que as coisas que eu gostava de ter era difícil, não era fácil. Então, eu teria que lutar muito na minha vida para conseguir ter a vida que eu gostaria de Com ter. Eu, certeza. eu comecei a ter responsabilidade muito nova, comecei a trabalhar com 13 anos com a minha família. Então, 7 anos minha mãe me colocava para ir ao banco já fazer depósito no caixa eletrônico. Então, eu sempre fui muito estimulada nesse sentido e eu carregava um peso junto disso. Então, o fato de ainda não estou no ponto que eu gostaria de estar. Isso tudo trazia sempre muito fardo para mim e eu acabava me dedicando muito só ao trabalho, sem olhar para dentro da minha casa, para a pessoa bacana que eu tinha ao meu lado, para a vida que eu podia construir, que eu estava construindo. Então, foi uma virada de chave realmente para entender que a Juliana família, ela é tão importante quanto a Juliana empresária, elas precisam dar juntas, né? Com certeza. E depois que você passou por esse processo da Juliana mesmo, a doutora Juliana também começou a ter mais resultados. Porque às vezes a Exatamente. gente busca só a carreira profissional, mas a vida pessoal tá totalmente interligada. É impossível você estar ali com a tua vida profissional, vida pessoal toda bagunçada, ruim, e a tua vida profissional tá Não voando. tem como. Uma coisa tá totalmente interligada à outra. Então, quando a Ju começou a se olhar com mais carinho, foi quando a doutora Juliana também começou a ter mais resultados. Exatamente. E eu vejo muito nítido isso, assim, você curtindo a tua gestação, você aproveitando a barriga, você feliz ao se olhar no espelho nessa nova Eu fase. achava que seria totalmente diferente, né? Aham. Até por trabalhar com estética, a cobrança que a gente tem com a gente mesmo, né? Engordei bastante, muito mais do que eu imaginei que eu fosse engordar. Não consegui treinar e eu planejei que eu treinaria a gestação toda. Então foi muito diferente daquilo que eu idealizava, mas isso não me frustrou em nenhum momento. Sim, Então, é algo muito positivo. Realmente, a gente entende que a cabeça tá no lugar certo, sabe? com Tá certeza. tudo alinhado, realmente. E como é bom a gente ter pessoas por perto para lembrar quem a gente é e o resultado que a gente tem. Sem Eu te dúvida. admiro muito mesmo, sou uma grande fã. Até fica eu E e eu a sua. Fica eu e a Yara lá no Instagram mandando teus stories uma pra outra. Que mulher é essa? Que maravilhosa! Fica lá só te admirando. E Ju, quero te lembrar disso mais uma vez, que eu tenho muito orgulho de tudo que você está construindo.
construindo, da mãe que você está se tornando, da empresária, da profissional. Eu sei a excelência que você entrega nos seus trabalhos, para os seus pacientes, para os seus alunos. Então, continue, que a gente está construindo um caminho lindo juntas e eu tenho certeza que é só questão de tempo para você poder alcançar aquilo que você almeja. Eu tenho certeza. Agora existe uma clareza muito grande, desse caminho. A gente tem a visão do futuro, que é importante, né, de onde a gente quer chegar, e hoje eu consigo entender qual é o caminho que eu preciso percorrer. Antes parecia meio cinza, né, tudo meio Sim, difícil de enxergar, mas agora eu acho que eu consigo visualizar as coisas de uma maneira muito mais claras depois da nossa, né, da sua ajuda, do nosso caminho juntas. Tenho certeza que é o começo só, que a gente vai eu seguir por também. muito tempo juntas. Eu também quero te agradecer por você estar aqui hoje, você poder compartilhar um pouco da sua trajetória, por esse momento juntas, pela nossa conexão divina que te trouxe até aqui. Sou muito feliz com seus resultados, com o seu crescimento e gratidão por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço. Obrigada por tudo, por toda a transformação. Tenho certeza que o que eu disse aqui também acontece na vida de outras Com profissionais que estão certeza. mentoradas por você. É muito mais do que estratégia de trabalho, é conexão, preocupação. é, Às vezes ela me manda mensagem e fala assim: ah, a gente tem que fazer a nossa reunião. Eu falo, cara, como que ela arruma tempo para falar com tanta gente? Então, assim, é realmente o propósito que você tem de ajudar as pessoas e é claro que é o seu trabalho, mas a gente percebe que tem algo de coração ali envolvido, não é só sou a mentora, tenho que provar os resultados, né? Então, eu acho que essa conexão é que faz a gente também receber aquilo que você traz com uma leveza, com o coração aberto, né? Deixando o Sim. orgulho de lado, falando, realmente, eu preciso entender que é o processo, né? Aprende a gostar até dos puxão de orelha, né? Não, sim. É que a Mari sempre fala, né, que trabalha no nosso comercial, ela fala assim: "Eu vi a Laira falando agora". Ela Ju, até o chat GPT da Laira fala igual ela. Então é exatamente isso, a gente aprende a gostar, a gente aprende a entender que é um puxão de orelha, mas que vai fazer diferença na nossa vida, né. Com certeza, estou aí para isso. E esse foi mais um episódio do Estética Cast, hoje com essa aluna maravilhosa, a Ju. E eu quero que você deixe aqui nos comentários qual foi o seu maior insight e o que que você sente que falta para você conseguir ter mais resultados na área da estética. E eu te espero no próximo episódio. Um beijo grande.